Olá, meus queridos alunos da nossa segunda fase em Direito Constitucional. Voltamos hoje com a nossa aula 23 para tratarmos do recurso extraordinário. Este recurso já caiu na sua segunda fase, tá? 3 vezes pelo menos. Esse recurso é um recurso dos recursos, o que teve maior incidência, tá? Ele e o recurso ordinário constitucional, o recurso estudado na aula anterior. Claro que eu vou comentar também do recurso especial, mas vocês sabem que esse recurso, ele é de competência do STJ. Então, claro, se nós estamos diante do direito constitucional, segunda fase em direito constitucional, a probabilidade de cair na sua prova é sempre maior do recurso extraordinário, não do recurso especial. Mas nós vamos continuar aí o nosso estudo e, independentemente disso, vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Bem, nesta segunda fase, neste momento, eu quero lembrar que esses dois recursos, por que serve essa questão desses recursos, né, de natureza extraordinária, fora do que aquilo é comum? Porque o ideal, né, o que se busca na justiça é que nós tenhamos decisões padronizadas, né? Então não é bom para o sistema judiciário como um todo, para a credibilidade, para essa confiança das pessoas em relação ao judiciário e aos demais poderes, mas agora especificamente em relação ao poder judiciário, que cada tribunal decida o mesmo assunto de uma determinada maneira. Então, a busca, né, por essa aplicação do direito de forma igual, né, para todos e em todos os tribunais, é que leva, né, que levou o Constituinte a criar, né, essas modalidades aí de recurso que visam, né, antes, né, não tem por objetivo a reanálise fática, né, não é isso, a função, não é esta a função desses recursos de natureza extraordinária. Ela tem por função, como o artigo 976 do CPC, que trata do incidente de resolução de demandas, né, repetitivas. Para quê? Para criar essa padronização na decisão. Então, há dois recursos aí que nós temos no nosso ordenamento jurídico que servem para buscarmos, né, evitar essas divergências das decisões entre os tribunais, né? Um dos recursos é este previsto no artigo 976 do Código de Processo Civil, né? O que eu acabei de mencionar, o incidente de resolução de demandas aí repetitivas, e os recursos de natureza extraordinária, né? Aqui, recurso extraordinário, a análise lato sensu, né? Um gênero do qual seriam espécies, o recurso extraordinário stricto sensu, que é esse, violação de norma constitucional, e o recurso especial, tá? Então, a primeira ideia, que é esta, né, de que os demais recursos, os recursos de natureza ordinária, os recursos comuns, como a apelação, né, esses recursos devolvem para o tribunal toda a análise daquilo que foi julgado durante todo o processo. Então, a análise fática, das questões fáticas, dos problemas, busca-se reverter aquilo, né, que o recorrido considera, que o recorrente considera como injusto. Então, busca-se suprir, né, um duplo olhar, um segundo olhar, um duplo grau de jurisdição para reverter aquela injustiça cometida por um juiz, né, por uma sentença aí em primeiro grau, né, de jurisdição. Então, a ideia, né, esses recursos de natureza ordinária, nem importa se toda a análise foi ou não colocada na sentença, se toda a matéria fática, porque você pode recorrer sobre tudo. Não há aí uma vinculação quanto à fundamentação desses recursos de natureza ordinária, tá? Diferente, né, ocorre com os recursos que nós vamos analisar no dia de hoje. Porque os recursos que nós vamos analisar hoje, extraordinário e especial, dando ênfase ao extraordinário, por conta da sua maior incidência no exame de ordem, eles são conhecidos como recurso, né, de vinculação, recursos de fundamentação vinculada. A sua fundamentação está estrita, ela vem prevista de forma restrita lá na Constituição Federal. Então veja que a fundamentação, ela, né, as questões que vão
poder gerar a possibilidade da interposição desse recurso, essas questões estão taxativamente previstas na Constituição Federal de 88. Tá certo? Ótimo. Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Esse primeiro material, ele trata, né, de uma estrutura básica desses dois recursos que nós estamos estudando nesse primeiro momento, o recurso extraordinário e o recurso especial. Vamos lembrar, né, que para esses dois, eu vou até pegar minha caneta, não basta aí, aqui, gente, não basta a demonstração da injustiça, né, da violação daquele direito subjetivo. Aqui é necessário que essa injustiça que vai ser impugnada por meio de um desses dois recursos, ela esteja vinculada, né, em uma dessas hipóteses que eu vou falar agora, nas hipóteses de cabimento, tanto do recurso extraordinário, quanto nas hipóteses de cabimento do recurso especial que está no próximo slide, tá? Então tem que estar, porque, como eu já mencionei, a fundamentação ela é vinculada, tá certo? Essas decisões, obviamente, elas vão depois, né? Essas decisões elas vão estimular os órgãos inferiores a seguir esse posicionamento ali firmado, tá? Então, olha só, o artigo 102 da Constituição, inciso 3º, e as suas respectivas alíneas, tratam das hipóteses de recurso extraordinário. O recurso extraordinário é de competência do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o artigo 105, inciso 3º da nossa Constituição, ele traz, né, em suas alíneas as hipóteses do cabimento de recurso especial. Recurso especial agora, a competência para análise, o julgamento será do STJ, tá? Cuidado. Então, extraordinário, STF, especial, STJ. Nas provas da OAB nós temos exemplos, né, que já foram recorrentes, já foram questionados, já caíram como peça prática profissional de recurso extraordinário, tá? Recurso especial aqui não. Bem, começamos então a análise dessas questões, das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Então, a primeira hipótese, eu vou agora colocar o meu marca-texto, quando que cabe, né? Então, o recurso extraordinário a ser julgado pelo STF, ele cabe nas causas decididas em única ou última instância. Causas decididas em única ou última instância. Por quê? Volte aqui para mim só para eu explicar esse detalhe. Por que nas causas decididas em última ou única, né? A ideia é que, de novo, não serve, né, como um duplo grau de jurisdição, não tem essa ideia de apenas combater a injustiça. Esses recursos, eles visam basicamente o controle da aplicação da lei. É para isso que serve. Se eu quero padronizar, se eu quero que as decisões dos tribunais não sejam divergentes, até para não tirar a credibilidade, né, da justiça, do Poder Judiciário em si, ele vai discutir, ele vai ter muito mais relação com o controle da aplicação, né, das leis do que sobre os fatos. Então, embora ele possa repercutir a decisão dada, né, no recurso extraordinário, vai de fato repercutir naqueles fatos que foram levados, ela não visa a reversão dos fatos, não vai tratar de matéria fática em si, só questões de direito e tomando por base esse controle da própria aplicação da lei, tá certo? Voltando lá. Bem, além disso, tem as hipóteses taxativamente previstas. Letra A. Quando a decisão, então, cabe, né? Quando as causas forem decididas, né? Causas forem decididas em única ou última instância. Mas não está escrito aqui tribunal. Ó, que bacana. Não está escrito tribunal. Se vocês olharem lá no recurso especial, vocês vão ver que tem a palavrinha tribunal, né? Tem a palavrinha tribunal. Então, volte aqui para mim.
Como no recurso extraordinário não há necessidade que a decisão advenha de um tribunal, né? Vocês vão saber que no STJ haverá essa necessidade. Essa já é uma pequena diferença entre recurso extraordinário e recurso especial que vai ser julgado pelo STJ. Lá tem que ser decisão de tribunal. Aqui não precisa. Precisa apenas ser uma decisão que foi decidida de forma única, por exemplo, de forma originária por aquele, né, por aquele órgão, ou em última instância, tá? Quando essa decisão recorrida é enquadrar em uma dessas hipóteses, em uma dessas alíneas previstas no inciso 3º do artigo 102, que eu volto ele lá na tela, ó. Então, primeiro, que contrariar, olha que interessante, que contrariar a decisão, né, que contrariar dispositivo da Constituição. Tá, que ferir, que contrariar. Bom, volte para mim para eu explicar um pouquinho. Essa contrariedade ao dispositivo de texto da Constituição, ela pode ser uma contrariedade material, de conteúdo, estaremos diante, né, de uma inconstitucionalidade material, ou pode ser uma contrariedade formal. Então, vamos lembrar, né? Então, pode ter um vício no próprio conteúdo da norma, como pode ser um vício no processo legislativo, nas regras relacionadas ao processo de formação das leis. Lembram do processo legislativo? As fases, iniciativa, deliberação legislativa, momento em que o projeto vai ser discutido nas casas, deliberação executiva, momento em que o presidente vai sancionar ou vetar, lá no artigo 66. Então, pode ocorrer uma questão de inconstitucionalidade formal, que também é protegida aqui, sim, porque a Constituição disse apenas o dispositivo que contrariar a Constituição, mas tem um detalhe. Essa contrariedade, ela tem que ser direta, tem que ser uma afronta, né? Direta. Não cabe se a ofensa for indireta ou reflexa. Entenderam? Por exemplo, né? Foi violado aí o princípio da legalidade, tá? Veja, se nós estamos tratando, pode voltar aqui, existe algo que precisa de lei para ser criado, né? O princípio da legalidade. E não há esta lei. Veja, a questão, nós estamos falando de violação do princípio da legalidade, não é uma afronta direta, né? Então aqui, se esse recurso extraordinário for interposto contra o princípio da legalidade, né? Quando se pressupõe aí a análise da legislação infraconstitucional. Não é a legislação, não é a norma constitucional que está sendo analisada, e sim a legislação infraconstitucional. Nesse caso não cabe, tem que ser afronta direta, né, ao texto constitucional. Joia? Volta lá para a tela para a gente continuar aqui. Bem, além disso, vocês têm que lembrar, né, vocês precisam lembrar que quando que pode haver, né, e que há aí a questão relacionada a esta afronta de forma direta, não cabe, portanto, de forma reflexa, e também você vai lembrar que existem outras hipóteses de cabimento. Também vai caber o recurso extraordinário para, quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Tratado, jogar, né? Tratado inconstitucional, tratado ou lei federal, tá? Aqui também volte para mim para eu explicar um pouquinho. Você sabe que questões relacionadas a tratados, né? Os tratados podem ser questionados no Supremo Tribunal Federal? Podem, vários tratados já foram. Vocês sabem que, em regra, um tratado, ao ser incorporado, ele vai valer como lei ordinária. Ele passa lá pelo processo, né, de incorporação, em que o presidente assina, há o referendo do Congresso Nacional, que o Congresso tem que aprovar por maioria simples. O Congresso vai expedir um decreto legislativo e depois o presidente vai ratificar. A partir do momento que o presidente ratifica, ele vai expedir um decreto presidencial, depois tem a promulgação, enfim. Um tratado a ser incorporado, ele vale como lei ordinária, né? Se for declarada a inconstitucionalidade desse tratado, ainda que incorporado como lei ordinária, vai caber recurso extraordinário ao STF,
tá? Por quê? Porque quem vai dar a palavra final sobre questões relacionadas a cons ou inconstitucionalidade é o guardião da Constituição, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. Ok. Também ocorre se esse tratado for incorporado pelas regras relacionadas ao processo legislativo das emendas constitucionais. Só para lembrar, o parágrafo 3º do nosso artigo 5º da Constituição, acrescentado pela emenda 45 de 2004, ele traz essa regra, que os tratados sobre direitos humanos, lembram deles? Sobre direitos humanos, tem que ter esse requisito material, né? Esses tratados que forem aprovados por 3/5, em 2 turnos e nas 2 casas, né, o quórum lá rígido das emendas constitucionais, esses tratados valerão como emendas constitucionais. Também pode ser a declaração de um tratado que vale como emenda? Sim. Né? Ou até mesmo de uma lei federal. E lembrando, né, que essa declaração de inconstitucionalidade pode ser tanto no conteúdo do tratado, tanto no seu aspecto material, quanto no seu aspecto formal. Tudo bem aqui? Ótimo. Voltando à próxima hipótese na tela, quando essa decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. O que é isso, né? Julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, né? O que a decisão aqui, ela prestigiou, né? Esta decisão, ela levou em consideração a lei ou um ato local, volte para mim, em detrimento da própria Constituição. Ela fez prevalecer aquela lei, né? Ou até mesmo um ato do governo local, que aí a gente vai pensar em portarias também, decretos, leis, que se inclui aqui dentro do ato de governo local, tá? Não necessariamente abrange a legislação aqui, tanto a estadual quanto a municipal, mas esse ato, né, de governo local, ele pode ter surgido tanto do poder executivo quanto do poder legislativo, não há problema algum aí em relação a isso, tá? E esse ato, veja, ele pode ser exercido? Sim. Ele pode ser manifestado? Sim. Desde que esse ato respeite o texto constitucional. Se a decisão fizer prevalecer um ato, uma lei, um ato local, né, em detrimento do texto constitucional, caberá recurso extraordinário para o STF. A Constituição não está sendo cumprida. Nessa hipótese, a Constituição não está sendo cumprida. Volta lá para a tela. Também cabe o recurso extraordinário dessa decisão recorrida, né, que julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Lei local contestada em face de lei federal. O que é isso, né? Lei local em face de lei federal. Bom, aqui nós estamos diante de um conflito de leis, né? Outorga de competências aqui. Veja, volta aqui para mim para eu falar um pouquinho. Lembra que nós já tratamos de um tema importante, a forma federativa de Estado, né? Que é cláusula pétrea, o Estado federal, né? Como é que a Constituição traz mecanismos para proteger o federalismo, a divisão, né, de poder e atribuição entre entes federativos autônomos, União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios. A própria Constituição é quem reparte as competências. É a própria Constituição que traz o que cada ente federativo vai legislar e vai tratar. Então, havendo aí, né, uma lei local contestada em face da lei federal, quem vai sanar isso? Há violação, sim, de competência dentro do texto constitucional. Quem que vai resolver isso é o STF, por meio da resolução de um recurso extraordinário, por meio, né, do julgamento de um recurso extraordinário, né? Lembram lá dos artigos 22 até, né, 23, 24, até o artigo 30, que fala das competências, tanto as competências materiais,
né, que são aquelas atribuições político-administrativas, né, que podem ser exclusivas da União, por exemplo, emitir moeda, não comporta delegação, quanto às competências legislativas, né? Aliás, as materiais, elas podem ser exclusivas da União ou comuns, dadas a todos os entes federativos lá no artigo 23. Ou ainda nós temos aquelas competências, quais? Legislativas, para criar regras, para criar normas sobre determinados assuntos. E aí nós vamos ter no 22 da Constituição a competência privativa da União, aqueles assuntos que só podem ser legislados pela União. Nós teremos depois no 24 a competência concorrente, né, que a União traz as normas gerais, os demais entes normas específicas para atender aí as suas peculiaridades. Mas se não tiver a lei da União, né, o Estado pode legislar e, eventualmente, se ela sobrevier, ela vai suspender a eficácia, né, daquela lei estadual naquilo que for contrário. Tudo isso está lá nos parágrafos do artigo 24 que você já conhece. Então, tratar desse assunto, né, de conflitos de leis e essa outorga de competências, se for violada, essa outorga de competências feita pelo próprio texto constitucional, será cabível o recurso extraordinário, tá? É uma questão, inclusive, tipicamente constitucional e protegida pelo rol, pelo manto, né, das cláusulas pétreas. Bom, feitas essas primeiras colocações, essas são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, que para nós é mais relevante do que o especial. Mas, né, embora não tenha caído, mas para a gente não deixar vocês aí sem pelo menos uma estrutura básica do recurso especial, eu trouxe também as hipóteses de cabimento do recurso especial, que eu coloco agora para vocês na tela. Olhem lá. O recurso especial, ele está previsto no artigo 105, inciso 3º da nossa Constituição, e nessas alíneas que eu trouxe para vocês. Ele vai ser julgado, como eu mencionei, pelo STF, e agora ele cabe também nas causas decididas em única ou última instância, detalhe, que eu vou pôr até outra cor, que não tem lá no outro, tá? Não tem lá no extraordinário. Em única ou última instância, pelos tribunais regionais federais ou pelos TJs. Volte para mim. Então, esta, como eu falei, já é uma diferença entre o extraordinário e o especial. A decisão recorrida, para caber o especial, ela terá de vir de um tribunal. Não importa se na esfera federal, Tribunal Regional Federal, ou na esfera estadual, Tribunal de Justiça do respectivo estado. Mas para caber, a decisão recorrida tem que surgir, ela tem que advir de um tribunal. Isso não é necessário quando estivermos tratando do recurso extraordinário. Detalhe importante, volta lá para a tela. Quando essa decisão advinda do tribunal fizer o que então, professora? Quando essa decisão? Bem, quando esta decisão ela contrariar, voltar com o meu marca-texto, quando ela contrariar tratado ou lei federal, ou ainda negar-lhes vigência, né? Então, quando ela contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. Bom, essa lei federal aqui é aquela lei, né, infraconstitucional editada pela União, tá? Bom, também nós vamos lembrar que esta lei editada pela União, nós vamos falar em amplo, né, sentido amplo, que pode ser também uma portaria, né? Pode ser também um decreto, pode ser também um regulamento que tenha interesse aí, que tenha relação com essa lei. Pode ser um regulamento, também pode, tá? Além disso, esses tratados, né, quando ratificados pelo Congresso Nacional, eles também estão sujeitos aí ao recurso especial, tá? Essa contrariedade aqui, presta atenção, ela, né, vai ter relação com qualquer tipo de ofensa ao texto legal, tá? Ao texto legal. Qualquer tipo de ofensa, não importa aqui. E também tem a ver, né, também essa
pode ser quando apenas não der vigência ao texto. Não contraria, mas também não dá vigência a esse texto. Bem, avançando, vamos lá de novo para o marca-texto. A segunda hipótese de cabimento é quando julgar. Quando essa decisão, né, julgar ato de governo local contestado em face de lei federal. Cuidado, né, que a emenda 45, ela alterou essa linha B, dando competência ao STF para resolver esse conflito aqui. Quando o quê? Quando um ato normativo ou executivo, agora não mais a lei, porque nós estamos falando de ato, né, do governo local, tá? Ele confrontar aí, né, com uma lei federal, tá? O confronto dessas duas leis de entes federados diversos que é objeto do recurso especial aqui, ok? E por fim, quando essa decisão der à lei federal interpretação divergente da que haja atribuída a outro tribunal, tá? Aqui nós vamos estar diante da divergência jurisprudencial entre diferentes tribunais, tá? A ideia é a mesma que nós vemos conversando, que é uniformizar a jurisprudência, tá? Uniformizar essa jurisprudência. Ok? Ótimo. Bem, agora, volte aqui para mim. Nós trouxemos essa estrutura básica sobre os recursos extraordinários, esse recurso especial, para que vocês saibam apenas que existem situações que, no momento do problema, para vocês conseguirem identificar, vocês vão ter que extrair desse problema as palavras-chave. Então, vocês precisam conhecer o texto constitucional e já deixar sublinhado, né? Sublinhado essas palavras-chave. Por exemplo, aqui eu comentei, única ou última instância, decisão dos tribunais. Porque essa é uma forma de você diferenciar se o recurso será o especial ou extraordinário. Embora, como eu comentei já, na prova de direito constitucional, o examinador, ele vem para perguntar recurso extraordinário. Mas, né, pode cair. Sim. Tem menos incidência? Tem menos incidência. Mas ele pode cair? Pode cair. Então, é por isso que eu trouxe inclusive, vou trazer a estruturação das duas peças para que vocês conheçam. Bom, feita essa primeira análise do cabimento de uma e outra, das hipóteses de cabimento, existem aí alguns pressupostos de admissibilidade. E assim, se eu tiver que falar para vocês qual é a parte importante desse recurso extraordinário, que vai gerar bastante pontuação na sua segunda fase, né? É esta parte relacionada aos pressupostos de admissibilidade. Por quê? Porque o que é isso, pressuposto de admissibilidade? Para que o órgão conheça do recurso, né? Para que ele analise o mérito, para que ele dê ou negue provimento, esse órgão terá primeiro que conhecer do recurso, dizer que o recurso foi admitido, né? Que o recurso cumpriu os requisitos, demonstração de que você sabe, né, criar um recurso extraordinário ou um recurso especial. Então, isso é relevantíssimo para quem vai fazer uma segunda fase aí inconstitucional e vai ter que elaborar um recurso dessa natureza, em especial o extraordinário. Tá? Então, vamos que eu trouxe aqui para vocês, e vou escrever, esses requisitos, né, esses pressupostos de admissibilidade. Então, deixa eu só avançar aqui. Vamos a eles. Vou usar a canetinha, e se vocês quiserem, vocês acompanhem aí, anotando aqui na nossa paginazinha. Quais são os pressupostos? Pressupostos, tá? Isso tem a ver com a admissibilidade do recurso, tá? A admissibilidade desse recurso. O primeiro, né, como eles são esses pressupostos, né? Existem pressupostos de natureza constitucional, tá? E existem pressupostos de natureza, qual? A segunda natureza?
abaixo da Constituição, ou seja, infraconstitucional. De natureza constitucional e de natureza infraconstitucional. Quais são esses aí? Esses que a própria Constituição traz, né? A própria Constituição traz aí esses pressupostos. Primeiro, o exaurimento do que, gente? Da instância ordinária. Da instância ordinária. Você já entrou, volte, opa, instância ordinária, volte aqui para mim. Você já entrou com o recurso cabível, não dá mais para entrar com nenhum outro recurso, você exauriu todas as possibilidades de discutir a matéria fática, ok? E inclusive pré-questionou, nós vamos falar isso daqui a pouco. Então tem que exaurir essa instância ordinária, que é a instância comum, para você entrar para uma outra instância, que é uma instância extraordinária, que está fora do ordinário. Entenderam? Volta lá. Além disso, qual seria o outro pressuposto de admissibilidade previsto no próprio texto constitucional? Então, você vai ver que, além disso, tem que devolver apenas a matéria de direito. Devolver apenas a matéria de direito. Volte aqui para mim, volte aqui rapidinho. Não dá para discutir apenas a questão da injustiça. Não se discute matéria fática em recurso extraordinário ou em recurso especial. Ótimo? Que mais? Ah lá, pressupostos de natureza constitucional. Que mais que nós vamos lembrar aí? Além disso, opa, esse aqui é importantíssimo. Talvez eu até coloque ele em maiúsculo para vocês lembrarem, que é o requisito da repercussão. Matéria fática, repercussão. Não pode matéria fática, eu fiz uma a mais aqui, peraí. Deixa eu pegar a borrachinha, vocês estão vendo que aqui não é muito boa a professora com essa canetinha, mas ela vai aprendendo devagar. Ótimo. Qual é, então, o próximo requisito? Repercussão. Bom, anotem aí. Repercussão geral. Repercussão geral. Vocês sabem o que é isso, né? Só que esse detalhe, volte aqui para mim, você já anotou no seu caderno, eu sei que aqui a canetinha não está me ajudando muito. Repercussão geral é que aquela matéria, aquela discussão no seu recurso, ela não vai interferir apenas no seu caso, né? No interesse subjetivo que tem por trás, né? Ela tem repercussão nacional. Esse requisito, ele é um requisito importante, porque é um requisito aí só do recurso extraordinário, tá? E você vai ter que demonstrar a relevância da questão constitucional sobre o prisma econômico, político, social, jurídico, tá? Vai ter que deixar claro que não é uma coisa que apenas está sendo discutida aí no seu caso concreto. Não, a decisão lá vai repercutir na esfera econômica, na esfera social, na esfera jurídica ou na esfera política do próprio país. Repercussão geral, tá certo? Claro que vocês vão ver tudo isso com mais calma, a gente vai trabalhar na hora que eu fizer também a peça com vocês, mas volte lá para nós tentarmos, né? Então, esse último aqui tá mal escrito é a repercussão geral, tá bom? Além disso, nós temos esses requisitos agora de natureza infraconstitucional. E aí temos o pré-questionamento, tá? O pré-questionamento, que também é importante, né? Esse pré-questionamento, que obviamente você, né, vai ter que já ter falado da matéria nas instâncias inferiores. Além desse pré-questionamento, vai ter que indicar expressamente o artigo de lei violado e a impugnação de todos os fatos. Então, indicar o artigo violado,
o artigo violado, além de todos os fundamentos, tá? Além de todos os fundamentos. Ótimo. Bem, avançando mais um pouquinho. Um detalhe importante sobre essa repercussão geral é que essa repercussão geral vai ter que ser demonstrada em preliminar de recurso. Volte para mim. Já é tão importante a repercussão geral para o recurso extraordinário que ela vai ter que ser demonstrada em preliminar, tá, de recurso, para que a apreciação seja feita de forma exclusiva pelo STF. Vocês vão encontrar isso. Querem anotar os artigos? Põe aí na tela para anotar os artigos. Nos artigos 1035 e no artigo, pode pôr na tela, 938, 1035, parágrafo 2º, tá? E no artigo 938, ambos do Código de Processo Civil, tá certo? Vai ter que encontrar isso lá e vai ter que colocar esses artigos também, tá? Se for negada, né, a existência de repercussão geral, a decisão ela vai ser irrecorrível, tá? E vai ter eficácia erga omnes. Ok? Bom, volte para mim, tudo tranquilo até aqui? Tá, professora. E outra dica que a professora pode me dar para eu identificar se aquela peça é de fato um recurso extraordinário especial. Tem, por exemplo, prazo? Sim. Todo recurso vai ter prazo, tá? Então, qual que é o prazo para interposição desses dois recursos? Coloquei para vocês, 15 dias é o prazo. O tratamento das partes, né? Tratamento das partes como recorrente e recorrido também coloquei aí para vocês, porque estamos tratando de um recurso. E outra coisa, esses dois recursos, eles vão ter duas peças. Aliás, todo recurso a gente estava comentando aqui, o ROC também. A peça de interposição e a peça em que você apresenta as razões, certo? A interposição vai ser por quem, né, pela decisão, pelo órgão competente, o órgão que proferiu aquela decisão objeto de recurso. Já as razões vai ser efetivamente para o órgão julgador. Se for recurso extraordinário, Supremo Tribunal Federal. Se for recurso especial, STJ, Superior Tribunal de Justiça, ok? Tá, o que vai ter então nessa peça de interposição? Vamos lá, que eu coloquei para vocês alguns itens importantes. Primeiro, o endereçamento ao presidente do tribunal recorrido. Depois, o nome e a qualificação das partes. Se já houver a qualificação nos autos, pode também utilizar a expressão já qualificado nos autos. Normalmente, quando a gente faz recurso, a gente utiliza esta expressão já qualificado nos autos. Ainda vai ter que indicar se se trata de um recurso extraordinário ou do recurso especial. Volte para mim. Como é que eu sei isso, professor? Ué, nas hipóteses que nós acabamos de analisar, ou elas vão se enquadrar no artigo 102, inciso 3º, uma das alíneas, ou as hipóteses vão se enquadrar no artigo 105, inciso 3º, uma das alíneas. Se se enquadrarem no 102, será um recurso extraordinário para o STF. Se se enquadrarem no 105, um recurso especial ao STJ. Além disso, olha lá, você também vai ter que indicar na sua peça de interposição a indicação de que o recurso preenche todos os recursos de admissibilidade, conforme as razões em anexo. Volte para mim. Nós vimos agora há pouco, né, quais eram esses requisitos de admissibilidade, tanto aqueles trazidos pelo próprio texto constitucional, né, exaurimento da instância ordinária, matéria de direito, repercussão geral, né, quanto aqueles trazidos pela própria lei, o pré-questionamento, a indicação do artigo de violado, os próprios fundamentos do recurso. Então, você já vai dizer que esses requisitos de admissibilidade foram preenchidos, de modo que ele pode ler as razões, né, que vão vir aí em anexo. Então, vai estar lá nas razões isso, tá? Também, olha lá na tela. Vai ter que ter o requerimento para que seja o recorrido intimado a apresentar as contras-razões no prazo legal. Volte para mim. Então, você fez um recurso, falou, né, reclamou da decisão recorrida, apontou lá todos os fundamentos, a parte contrária vai ter que apresentar as suas contra-razões. Então, você tem que pedir para que o recorrido seja intimado para isso. Além disso, olha lá,
Volta para a tela. Na sua peça de interposição, você vai fazer o requerimento para que o recurso seja devidamente processado, em virtude de preencher os pressupostos de admissibilidade. Então, você pede para que ele seja conhecido, que os pressupostos foram, né, apresentados, depois que haja o processamento, tendo em vista o cumprimento desses pressupostos, e vai remeter esses autos ao egrégio Supremo Tribunal Federal, se estivermos tratando, né, de recurso extraordinário, ou ao STJ, se estivermos tratando do recurso especial. Volte para mim. Claro que aqui eu coloquei um ou outro, mas na peça você jamais vai colocar um ou outro, porque você está fazendo uma única peça. Então, se for recurso extraordinário para STF, se for recurso especial, STJ, ok? Volta lá. Você ainda vai pedir, né, no seu requerimento, as juntadas das guias, das custas de preparo, porto de remessa e retorno dos autos, que são os trâmites aqui formais e o valor que tem que ser pago aí no recurso, tá? Nas razões, então volte para mim, de novo, a interposição é a comunicação daquele tribunal que você está recorrendo, você cumpriu os requisitos de admissibilidade, você interpôs o recurso no prazo, tudo isso. Agora, quais são os fundamentos que vão ser lidos, né, lá pelo Supremo, quais são as razões do recurso? Então, volta lá para a tela. Vai ter um breve resumo da demanda, que você não é para discutir a matéria fática, mas resumir. Demonstração do cabimento do recurso, ou seja, enquadrar a problemática a uma das hipóteses do artigo 102, se for o STF, 103.3, 105.3, se for o STJ, uma das alíneas, lembram? Vai falar ainda, se for recurso extraordinário, o que você vai fazer? Vai demonstrar a existência de repercussão geral, e aí pode reproduzir. Diz o artigo 1035 do Código de Processo Civil que considera-se de repercussão geral as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os limites subjetivos da causa. Então, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante. Então, essa também é uma outra hipótese que sempre haverá. Ou a hipótese vai enquadrar aqui, ou vai enquadrar, né, nesses reflexos econômicos, políticos, sociais e jurídicos. Então, volte para mim. A depender aí do problema, você vai ajustar e dizer, ó, há repercussão. E veja que isso aqui não é uma memorização, você vai copiar o artigo. Depois você vai relacioná-lo ao problema trazido pelo examinador. Qual foi a repercussão daquilo na esfera, né, econômica, na esfera política, na esfera jurídica, na esfera social? Qual foi a repercussão? Qual será, né, essa repercussão que não tem a ver apenas com as partes, né, com limite subjetivo? Não, vai além, transcende. Por isso, ele é um recurso extraordinário. Foge das vias ordinárias comuns, tá? Além disso, olha lá. Você também deve demonstrar a existência do pré-questionamento, que é um requisito infraconstitucional, que a matéria já foi, né, debatida na esfera jurisdicional inferior. Vai indicar que a indicação do fato não se quer julgamento sobre a questão do fato, mas sobre a questão de direito. Vai colocar as razões fáticas e jurídicas da reforma, né? E neste momento, neste ponto, está-se diante do mérito, tá? E vai pedir a nova decisão, por exemplo, provimento do recurso para a decisão recorrida, julgando improcedente a demanda. Pode voltar aqui para mim. Vejam, né, que esse recurso extraordinário, tanto o extraordinário quanto o especial, mas em especial o extraordinário, ele é um recurso mais completo e complexo, porque ele tem muito mais requisito que os outros requisitos. Mas todos vocês vão encontrar no vadimeco que vocês já estão aí grifando, marcando. Então, se você souber manusear, se você conseguir encontrar os fundamentos, se você treinar essa busca pela fundamentação dentro do seu vadimeco, você não vai ter problema para fazer o recurso. Então, agora nós vamos fazer aquele breve intervalo para eu voltar com um modelo, né? Um modelo do recurso ordinário, um modelo do recurso extraordinário e como que ele já foi questionado na sua prova, tá certo? Vai lá tomar um café que eu espero você. Até já!
Olá, meus queridos alunos, de volta com Direito Constitucional, chegando ao final quase do nosso curso, né? Teremos só mais esse final, esse último bloco e mais uma aula aí. Que bom, espero que vocês estejam, de fato, se preparando e estejam lendo, estejam treinando, né? Estejam fazendo questões também, estejam estudando o direito material por meio de uma doutrina, estejam marcando no vademecum de vocês, tá? Espero que vocês estejam não só, né, estudando por meio das aulas. As aulas, né, elas servem de apoio para essa aprovação na segunda fase, mas ela não dispensa esse estudo que você faz aí na sua casa com os livros, né, com o treinamento, com a resolução de questões, com a busca, a utilização correta do vademecum. Tudo isso faz parte desse combo chamado aprovação, tá? Bem, nós vimos no primeiro bloco as questões relacionadas ao recurso extraordinário e ao recurso especial. Fiquei agora de trazer um modelo, né, pelo menos um modelo de estruturação desse recurso e depois um caso que já apareceu na sua prova, que já caiu, e aí eu organizo as ideias do problema com vocês e vai ficar de tarefa para que vocês façam, né? Para que vocês elaborem esse recurso extraordinário de forma escrita, tá? Para treinar, você tem que ter feito pelo menos as grandes peças, né? O ideal é que você faça todas as peças, né? Mas você tem que ter feito ao menos as grandes peças dos grandes blocos, né, das garantias constitucionais. Quais são as grandes peças, né, do bloco das garantias constitucionais? Mandado de segurança, ação popular, né? Qual grande peça lá das ações do controle de constitucionalidade? Bom, das ações do controle de constitucionalidade, a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade genérica. Qual é a grande peça desse bloco relacionado aos recursos? O recurso extraordinário. Porque quem sabe o mais, sabe o menos. De fato, este recurso ele é o mais complexo, é o que tem mais informação para ser colocado dentro da sua peça, mas ele é um recurso que quando você consegue fazê-lo, se aparecer um outro recurso, você vai conseguir resolver com maior facilidade. Então, fiquem atentos a isso. Estou passando o material, né? Estou passando aqui as explicações. Eventualmente, se você for contratar lá a correção individualizada, o atendimento, você vai entrar em contato e a gente vai seguir aqui o nosso estudo, tá bom? Então, um modelinho, olha lá, de recurso extraordinário. Vamos ver um pouquinho esse modelinho. Bom, como eu falei, são duas as peças, né? A peça de interposição, volte para mim rapidinho, né? A peça de interposição e a peça de razões. A peça de interposição, ela vai ser direcionada àquele órgão do judiciário que deu a decisão que foi recorrida, objeto de recurso, né? Se for um recurso especial, a decisão de um tribunal, né, dada em última ou única instância, de um tribunal, ou TJ, ou TRFs, e no extraordinário não tem a necessidade de ser uma decisão de um tribunal, mas uma decisão dada em última ou última instância, que preencher um daqueles itens, um daqueles requisitos, né, uma daquelas situações, não requisitos, porque vão ter que preencher todos os requisitos de admissibilidade, mas aquela decisão que preencher uma daquelas hipóteses previstas no texto constitucional, porque é um recurso de fundamentação vinculada, tá bom? Certo? Então, olha lá o modelinho da peça de interposição. Olha lá. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de. Se aparecer informação na peça, você coloca. Se não aparecer, só coloca essa reticências. Recurso número tal, né? Fulano, já qualificado nos autos, por meio do seu advogado, que subscreve a presente, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento, com fulcro, com fundamento, com base, no artigo 102, inciso 3º, deixei a linha aqui, né, sem colocar, volte para mim, porque esse é um modelo em que você vai seguir essa estrutura para depois resolver o caso prático que eu trouxe para vocês também, e aí você vai enquadrar o caso prático, a situação problemática trazida pelo examinador dentro de uma das alíneas desse inciso 3º do artigo 102.
Entenderam o porquê aqui? Não são várias as alíneas, né? Normalmente, o caso prático vai se enquadrar dentro de uma linha. Pode ser que até se enquadre em mais de uma, mas normalmente ele vai se enquadrar dentro de uma linha aí, tá? Volta lá para a tela. Na linha tal da Constituição Federal, interpor. Cuidado com o verbo, tá? Falando de recurso, volte para mim. Quando eu vou, né? Uma ação. Se é uma ação comum, né? Eu vou propor a ação. Se é um remédio constitucional, uma garantia constitucional, um habeas corpus, um habeas data, eu vou impetrar. Já, se estivermos tratando, né, de um recurso, nós vamos interpor este recurso. Então, atenção a esses verbos, embora seja um detalhe, é um detalhe que você mostra para o examinador que você conhece, que você sabe do que você está escrevendo e como é a terminologia correta para cada peça cabível, certo? Volta lá para a tela. Bom, interpor o presente recurso extraordinário, pode deixar assim mesmo, em forma maiúscula, né, centralizado, contra o venerando acordo, acordo de folhas tais, proferido por esse douto Tribunal de Justiça, no recurso em epígrafe, em que figura como recorrido ou recorrente, se tiver o nome você coloca, já qualificado nos autos, nos termos das razões de fato e de direito apresentadas na minuta em anexo. Então, volte para mim. É separadinho aí, tá? Exceto é que, como você vai ter bastante coisa, bastante informação para colocar no seu recurso extraordinário, talvez, né, logo após a interposição, você dê um espaço e já comece as razões. Mas se não tiver tanta informação para colocar, pode fazer até numa peça separada, tá? Então, mas deixa isso claro na interposição, que as razões de fato, né, que na minuta em anexo, separadamente, porque esta é a que, né, de fato, o Supremo Tribunal Federal vai ler. Volte lá. Requer outro sim, que seja o presente recurso devidamente recebido e processado. Recebido, né, que os requisitos de admissibilidade foram cumpridos, e processado, intimando que a parte contrária para contrarrazoar, para, dentro do prazo legal, apresentar aí as suas contrarrazões. Em seguida, requer seja o recurso admitido por preencher, olha lá, ó, os requisitos legais e constitucionais. Aqui sim, o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais tem a ver com o quê? Com o que nós já conversamos. Tem a ver com a admissibilidade do recurso, tá? Tem a ver com o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Bom, conforme as razões em anexo, remetendo os autos ao colendo Supremo Tribunal Federal. Por fim, requer a juntada, como eu falei, né, das custas de preparo, porte de remessa e retorno, termos em que pede o deferimento, local e data, advogado, OAB. Voltando aqui, eu sei que já falei isso diversas vezes, mas nunca se identifique na sua peça. Nunca coloque nenhum nome, nunca coloque um número fictício da OAB, porque tudo isso pode gerar anulação da sua prova. Então, fique atentos a isso. Eu sei que já estamos no final, que você já sabe disso, mas vale a pena, né, reiterar. E eu não quero aluno meu perdendo pontos na prova, ou até mesmo tendo sua prova anulada, simplesmente porque deu uma bobeira, né, e acabou se identificando. Então, não faça isso, porque isso pode, sim, fazer com que você seja reprovado. E aqui a intenção é só a aprovação. As razões a gente deixa para a página seguinte, você só vai colocar as razões na mesma peça, no final, dando um espaço, se não houver, né, página suficiente aí para você fundamentar o seu recurso extraordinário naquelas peças que aquelas folhas que você recebe no próprio dia da prova. Aliás, quando você for treinar em casa, esse recurso extraordinário, que eu até trouxe um problema, em que eu falei que vou organizar as ideias para que vocês façam, já utilize, dá para imprimir. Entra na internet, imprime as próprias folhas de prova da GV. Imprime, porque você já vai treinar nessas folhas. Tudo bem? Ótimo. Então, olha lá para as razões, segunda peçazinha. As razões de recurso extraordinário. Vai colocar o nome do recorrente, né? Que é aquele que está recorrendo da decisão, e o recorrido.
Supremo Tribunal Federal, Colenda Turma. Primeiro item, um breve resumo, um breve relato do ocorrido na demanda até o momento da decisão recorrida. Volte para mim. Esse breve resumo é uma coisa simples, tá? Não precisa falar muito. Por quê? Porque no recurso extraordinário você não vai discutir questões fáticas, matéria fática, só matéria de direito. Portanto, não precisa, né, elaborar muito, mas você tem que contar mais ou menos o que é que aconteceu até chegar à decisão recorrida. Tá certo? Voltando lá, no item 2, você vai tratar do cabimento do recurso. E por que tudo isso separado? Porque a pontuação se dá de forma separada. Então, no cabimento, aqui você deve enquadrar o recurso numa das hipóteses do artigo 103, inciso 3º, uma das alíneas desse inciso 3º do artigo 103 da Constituição. Volte para mim. Essa é uma parte importante. Por quê? Porque dependendo da situação prática, do problema apresentado pelo examinador a você, o enquadramento será será na linha A, será na linha B, será na linha C, vai depender da situação apresentada. Então é importante que no cabimento você utilize esse enquadramento de forma correta, tá? Por isso, treinar, por isso fazer o recurso em casa para saber se você consegue fazer esse enquadramento. E aí, como nós estamos tratando de um recurso importante, que é o recurso extraordinário, e que ele tem um requisito só dele, que é o requisito da repercussão geral, você já vai colocar em preliminar aqui da existência da repercussão geral. Olha lá comigo. Então, o item 3 você coloca lá como preliminar da existência da repercussão geral. Aqui, você vai ter que demonstrar a existência da repercussão geral, pode sim fazer menção ao artigo 1035 do Código de Processo Civil, porque é este artigo quem define o que é essa repercussão geral, ou seja, que a repercussão geral é considerada, né, as questões relevantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista jurídico, e que ultrapassem, vão além das questões relacionadas apenas às partes, aos limites subjetivos da causa, tá? E se for o caso, né, de decisão que contraria uma súmula ou jurisprudência dominante do Supremo, também já há repercussão geral. Tá certo? Vá avançando, você vai falar da existência do pré-questionamento. Volte para mim. O que é essa existência do pré-questionamento? Pré-questionar. Questionou de forma prévia. Questionou anteriormente. É isso. A questão não está sendo ventilada pela primeira vez no recurso extraordinário. Pois se tivesse, o recurso sequer seria conhecido, porque não pode. Tem que ter havido esse pré-questionamento. É por isso que nós orientamos os nossos alunos que nas suas petições iniciais, quando estão elaborando, ainda que sejam coisas que não precisem necessariamente a menção, ser feita a menção à Constituição Federal, é importante que se faça isso para, né, já construir essa evolução do pré-questionamento, da violação de norma constitucional, enfim, é muito importante que se faça isso. Tá? Então, nesse pré-questionamento, você vai demonstrar que aquela matéria que está sendo impugnada, ela já foi debatida, né, na esfera jurisdicional inferior e que, mesmo assim, ela não foi acolhida. Depois, olha lá, o próximo item, ele diz respeito às razões de fato e de direito. Aqui, os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao provimento do recurso. E eu deixei em negrito uma parte importante para vocês. Tem que deixar claro que não se quer modificar a moldura fática, que já foi delineada pela instância anterior, né? Mas apenas discutir a questão de direito. Volte para mim. Você não vai poder, né, querer falar de provas, discutir as questões fáticas, porque o recurso extraordinário não admite esse tipo de discussão. Não é que você não queira, que você que seja ruim. Não, é porque ele não admite, ponto. Só admite questões em matéria de direito, ok? Volta lá para a tela. Como será feito o pedido? Ante o exposto,
requer que Vossa Excelência se digne de processar o presente na forma prevista no Código de Processo Civil para, ao final, dar provimento ao recurso, reformando-se ou anulando-se a respeitosa decisão recorrida, com o fim de julgar procedente ou improcedente, vai depender da situação que chegou até você, a demanda. Termos em que? Pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Volte para mim, vejam, né, que por mais que pareça complexo, se você pelo menos memorizar, né, os principais e deixar grifado no seu vade-mecum esses principais requisitos de admissibilidade e os requisitos que vão fundamentar suas razões no recurso extraordinário, vocês não terão dificuldade de elaborar. E agora, né, como eu prometi, quem sabe o mais, sabe o menos. Como eu comentei com vocês, se vocês souberem fazer bem um recurso extraordinário, saberão fazer bem um recurso especial, porque eles são parecidos, tem apenas alguns detalhes. E o recurso extraordinário ele é mais completo que o recurso especial, de modo que você sabendo fazer um completo é mais fácil fazer um mais simples. Então olha lá o modelo desse recurso especial. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça. Volte para mim. Poderia ser o quê? Poderia ser o quê? Pode voltar para mim, tá? Aqui. Poderia ser também, aqui comigo agora, pode voltar. Poderia ser também, excelentíssimo senhor doutor, né? Isso, presidente do Tribunal Regional Federal, porque pode ser ou TJ ou TRF, certo? Volta lá. Já qualificado por meio de seu advogado, tá lá. Só troquei aqui o fundamento. Lá era o 102, aqui é o 105. Só troquei aqui o nome, recurso especial. Lá era recurso extraordinário. Aqui também igual, ó lá, falando que as razões vão ser apresentadas em anexo. Pedir para o recurso ser recebido e processado. Pedir a intimação da parte para contrarrazoar. Pedir a admissão do recurso. Mostrar, né, que os requisitos legais e constitucionais, dizendo que os requisitos legais e constitucionais foram comprovados conforme as razões, que é lá nas razões que você vai demonstrar esses requisitos de admissibilidade e o seu respectivo cumprimento. Vai pedir a juntada das custas de preparo, porte de remessa e retorno, termos em que pede deferimento, local, data. E as razões na página seguinte, né, recorrente, recorrido, Superior Tribunal de Justiça, colenda a turma. Mais uma vez um breve resumo. O cabimento do recurso, ou seja, volte para mim, qual das alíneas esse recurso se enquadra? Eu sei que ele está previsto no artigo 105, inciso 3º da Constituição. Ótimo, esse é um caminho. Mas em qual das alíneas ele está enquadrado? Então aqui você vai colocar o cabimento do recurso. Aqui, veja, depois do cabimento, o que é que vem lá no recurso extraordinário? Ah, da repercussão geral, você lembrou. Mas aqui não tem repercussão geral, porque a repercussão geral ela é exclusiva do recurso extraordinário. Então aqui você não precisa falar da repercussão geral. Vai falar do quê? Isso mesmo, já lembrou do pré-questionamento lá na tela, olha lá. O pré-questionamento, então aqui você vai demonstrar que a matéria já foi debatida na esfera jurisdicional inferior. E nas razões de fato e de direito, tem que deixar claro que não se quer modificar a moldura fática, mas apenas discutir a questão do direito. No pedido anteexposto, requer processar o presente, né, para ao final dar provimento ao recurso, reformando ou anulando, julgando procedente ou improcedente a demanda. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Volte para mim para nós conversarmos mais um pouquinho. Bem, viram só que os dois recursos eles são parecidos. Que a diferença aqui vai ser quanto à competência, obviamente, especial, né? STJ, extraordinário, STF, o cabimento, o fundamento é outro. Se for especial, 105, inciso 3º, uma das alíneas. Se for extraordinário, 102, inciso 3º, uma das alíneas.
tá? Lá no recurso extraordinário, nós temos repercussão geral, além de todos os outros requisitos que nós vimos aqui juntos. Pré-questionamento, né? Que a matéria tenha sido veiculada, os fundamentos, as próprias razões, tá certo? E no especial não tem essa repercussão geral, só tem aqueles requisitos que nós já analisamos. Bem, partindo dessa ideia, eu sugiro que vocês treinem o recurso extraordinário e faça apenas uma breve anotação em relação a essas diferenças entre o especial. Não precisa ficar treinando muito o recurso especial, tendo em vista que ele não cai muito na prova. O extraordinário cai mais. E sabendo fazer bem o extraordinário, você também resolve o especial, só suprimindo aquelas coisas que são típicas, que são específicas do recurso extraordinário. Tá certo? Então, agora eu trouxe um exame, né, um problema que caiu para nós tentarmos ler, entender, organizarmos as ideias e eu deixar para vocês fazerem a peça aí em casa, tá? Olha lá comigo. Com fundamento na recente Lei 1234 do Estado Y, que exclui as entidades de direito privado da administração pública do dever de licitar, o Banco X, empresa pública daquele estado, realiza a contratação direta de uma empresa de informática, empresa W, para atualizar os sistemas do banco, tá? Então, ela realiza, né, contratação direta. O caso vem a público após a revelação de que a empresa contratada pertence ao filho do presidente do banco e nunca prestou tal serviço antes. Além disso, o valor pago, milhões de reais, estava muito acima do preço de mercado do serviço em outras empresas. José, cidadão local, ajuiza ação popular, em face do presidente do Banco X e da empresa W, perante o juízo de primeira instância, correto, ação popular, não tem o foro por prerrogativa, em que pleiteia a declaração de invalidade do ato de contratação e o pagamento das perdas e danos, ao fundamento de violação do artigo 1º, parágrafo único da Lei 9866 de 93, que é a norma geral sobre licitação em contratos. E há diversos princípios constitucionais. A sentença, entretanto, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, afirmando ser válida a lei estadual que autoriza a contratação direta, sem licitação, pelas entidades de direito privado da administração pública, analisada em face da lei federal, não considerando violados os princípios constitucionais invocados. José interpõe recurso de apelação, esgotamento, né, da via recursal comum, ao qual se negou o provimento por unanimidade, pelo mesmo fundamento levantado na sentença. 10 dias, olha, vamos falar de prazo, né, de 15 dias, após a publicação da decisão, que rejeitou os embargos declaratórios, pré-questionar, José procura um advogado para assumir a causa e ajuizar a medida adequada. Na qualidade de advogado, elabora a peça cabível, observando todos os requisitos formais e a fundamentação pertinente ao tema. Pode voltar aqui para mim para nós conversarmos mais um pouquinho. Bom, primeiro vocês sabem, né, que é um recurso extraordinário, né? O fundamento vai estar lá na linha A e na linha D de dado da nossa Constituição. Vocês lembram quais são? Vou voltar aqui um pouquinho o nosso material para vocês lembrarem, né, dessas alíneas, né, que estão lá no começo do nosso material aqui que eu trouxe para vocês hoje. Olha lá, cabimento aqui do recurso extraordinário. Quais são? Ó, a linha A, né? Quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, que é essa linha A. E ainda, quando a lei recorrida, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face da lei federal. As duas coisas ocorreram nesse problema. Então, agora vamos voltar lá para o final, para o nosso problema que nós estamos estudando, que já caiu na sua prova e que nós precisamos elaborar a peça prático-profissional, né? Então, olha lá. Ele diz o seguinte, que
10 dias após a publicação, ok, nós já vimos. O recurso, portanto, é o recurso extraordinário. Qual que é o fundamento desse recurso? 102, alíneas A e D. Por que que não é cabível, né, o recurso especial? Porque o objeto da decisão recorrida é a validade de lei local em face da lei federal e, né, em face da Constituição Federal. É importante ainda vocês lembrarem do artigo 1029 do Código de Processo Civil, porque ele determina que o recurso extraordinário seja endereçado ao presidente ou vice-presidente do tribunal local. Volte aqui para mim. Veja que se na hora que você estiver fazendo lá a sua peça de interposição, você esquecer para quem vai, o próprio artigo do CPC. Então, vai estar grifado no seu CPC que o recurso extraordinário especial, né, eles são interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, tá? Juiz Acó aqui, tudo bem? Do tribunal recorrido, tá? Por quê? Olha lá que a gente tem uma explicaçãozinha aí, ó. Porque o reexame, porque o recurso extraordinário está sujeito ao exame de admissibilidade na origem. Após isso, esse exame de admissibilidade, é que os autos serão submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode voltar aqui para mim. Nossa, é muito difícil fazer subir, né? Costuma-se dizer, é difícil fazer subir um recurso especial e um recurso extraordinário, porque passar por todos esses requisitos exige do advogado uma boa atuação. Antes de convencer o Supremo Tribunal Federal das razões que, de fato, né, para buscar a procedência do recurso extraordinário, você precisa passar por esses requisitos de admissibilidade. Você precisa passar por essa admissão, o que já é difícil, o que já tem que ser demonstrado, tem que ser feito por um grande advogado. E olhe lá também, porque a depender, né, também há, às vezes, um critério aí um tanto duvidoso. Mas, voltando lá para a tela, que o objeto aqui é aprendermos a fazer o recurso para passar na OAB e não para, de fato, ser conhecido, né? E aí a gente vai seguir. Devem ser indicados, na qualificação das partes, o recorrente, no caso José, que foi o autor da ação popular, e os dois recorridos que compõem o polo passivo da demanda, o presidente do banco X e a empresa W. Deve ser demonstrado também o cabimento do recurso, né, conforme o 129, inciso 2º, não apenas a linha A do inciso 3º, porque o cabimento do recurso extraordinário nos casos em que a decisão recorrida contrariar a dispositivo da Constituição, mas também a linha D. Por quê? Porque a decisão recorrida, ela julga válida lei local contestada em face da lei federal. Além disso, desde a emenda 45, o STF, né, passou a ser competente para julgar recursos contra a decisão judicial que entender válida a lei local em face da lei federal, tendo sido essa competência retirada da competência do STJ. A justificativa para isso teve a ver com o fato do conflito entre lei local e federal é também um conflito federativo a ser resolvido pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário. Pode voltar para mim. Esse conflito federativo, né? Você sabe que a forma federativa, o Estado federal, como eu falei, ele é tão importante que ele faz parte de uma das cláusulas pétreas. Se vocês lerem o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, vocês vão encontrar lá que são protegidas, que sequer poderá ser objeto de emenda que tenda a abolir, não precisa nem abolir, só a proposta de emenda que tende a abolir já não pode prosseguir, né? A forma federativa de Estado, que é a primeira, hein? É a primeira das cláusulas pétreas. O voto, que tem que ser direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Vejam que essa questão, né, da forma do conflito federativo, da forma federativa, já vem em primeiro lugar no rol de cláusulas pétreas. Além disso, vamos voltar lá. Tem que ser demonstrado o que, gente? A existência da repercussão geral e do pré-questionamento. A exigência dessa repercussão geral, que foi veiculada pela emenda 45, incluiu foi a emenda 45, volte para mim,
esta emenda 45, né, que tratou da reforma do Poder Judiciário, vocês sabem disso, ela foi criada para combater o ano que eu me formei no ano de 2004. Faz tempo, hein, gente? Nossa senhora, a professora até cortou o cabelo para ver se dá uma rejuvenescida, porque, ó, quanto tempo já, né? E eu lembro bem com a entrada em vigor dessa emenda, porque o fundamento por trás era combater a morosidade. Então, ela criou vários institutos para não deixar subir muita coisa para o Supremo Tribunal Federal, para que ele conseguisse julgar tudo aquilo que estava parado lá. Parece que na época tinha mais de 120 mil processos parados, naquela época, lá em 2004. E em 10 anos da promulgação da emenda, que criou a repercussão geral, que não basta, né, atingir somente os limites subjetivos das partes aí no processo, tem que ter essa repercussão econômica, social, jurídica, lembra que nós vimos agora há pouco? Ela criou a tal da súmula vinculante, né? Que também impede, né? Se o Supremo decidir estará por meio de súmula vinculante, que vincula os órgãos da administração pública, né, toda, e o judiciário, né, só não a função legislativa. Mas parece que 10 anos depois realmente diminuiu, né, de 120 mil para 12 mil. Só que depois já voltou tudo novamente. Então, ela foi meio que uma reforma, né, paliativa. Bem, vamos lá. A lei, continuando então. A Lei 11.418 de 2006 disciplinou a exigência da repercussão geral, também incluindo o artigo 1085 no CPC, o qual determina que o recorrente deverá demonstrar em preliminar de recurso a existência de repercussão geral. No caso, José deverá demonstrar a existência de questões de interesse econômico e jurídico que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, tendo em vista o prejuízo ao erário, a moralidade administrativa, já que o requisito do pré-questionamento decorre de construção jurisprudencial dos tribunais superiores, e aí avançando. O examinando deve indicar como fundamento do seu recurso que compete privativamente à União legislar sobre licitação e contratação, federalismo desrespeitado aí, e que tal competência foi exercida por meio da lei específica 9666, né? E a lei 1234 do estado X desbordou dos limites da competência do estado e, portanto, é inválida. Nada obstante, o Tribunal de Origem entendeu válida a lei local contestada em face da lei federal, que impõe a licitação às empresas públicas e, assim, dá ensejo a um conflito quanto às competências de cada ente federativo. Volte para mim. Tudo bem? Então, esses eram os principais pontos que vocês deveriam ter colocado na peça de vocês, quando foi questionada. Já faz um tempo que caiu essa no exame, mas eu trouxe, eu quero que vocês treinem com base nesta prova, né? Pode, se vocês conseguirem mais pela internet, né? Outras questões relacionadas aos recursos, também podem fazer, o recurso extraordinário especificamente. Mas se atenham quais os quesitos, como que foi feita a distribuição de pontos pela banca examinadora na época e quais os quesitos que foram avaliados. Porque com base nesta avaliação, nesses quesitos, você sabe o que você precisa destacar na sua prova. Porque não adianta você fazer uma prova belíssima e ela não se enquadrar nos quesitos avaliados, na distribuição de pontos da GV. O que tem se destacado na sua peça é aquilo que a GV, que a FGV, considera como relevante. E, portanto, ela distribui pontos em relação a esses temas. Tudo bem? Então, olha lá como é que ficou. A competência, né? Então, a petição tem que ser endereçada ao presidente ou vice-presidente do tribunal, valia 0,25, e as razões ao Supremo, 0,25, podendo chegar até o 0,50. Qualificação das partes, 0,20 para cada item, como nós tivemos aí 3, né? Chegaria até uma pontuação de 0,60. A demonstração do cabimento do recurso, que aí são os fundamentos, se você colocasse os dois, ó, pontuação separada. Então, é importante colocar. Volte para mim. Se a hipótese, né, ela se enquadrar em mais de uma modalidade, mais de uma hipótese, se o problema apresentado pelo examinador se enquadrar em mais de uma linha do artigo 102, inciso 3º, pode colocar as duas, porque certamente no espelho de correção vão estar separadas as duas e a pontuação separada também, ok? Olha lá,
do artigo 102, né? Então, vai chegando até 0,40. Repercussão geral, olha o tantão, hein? Olha o tantão, 0,50. Veja que ele vale mais, olha a importância, né? Nas hipóteses de cabimento, as alíneas, né? Mesmo colocando as duas, vale 40, mas falou da repercussão geral, já ganhou 0,50. Importantíssima a repercussão geral no seu recurso extraordinário, ok? Qualificação das partes, 20 para cada um, pré-questionamento, que a matéria foi discutida também, ó, o pré-questionamento aqui, 0,50, tá? E lá em relação aos fundamentos, vai colocar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação em contratos, 22 em contratação, 22, 27, né? Artigo 22, inciso 27 da Constituição, e essa competência foi exercida pela Lei 8666. Um segundo fundamento é que essa lei desbordou, extrapolou os limites da competência do Estado, portanto é inválida. Vai falar ainda, né, que o Tribunal de Origem entendeu válida a lei local, contestada em face da federal, o que dá ensejo a um conflito contra as competências do ente federativo. Vai colocar que a conduta impugnada viola os princípios da moralidade, da impessoalidade, artigo 37, caput. E ainda, em relação aos pedidos, vai pedir o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, requerer a invalidade da lei, requerer a invalidade do ato de contratação e condenação dos recorridos ao pagamento de perdas e danos. Pode voltar aqui para mim. Vejam que essa distribuição trouxe, né, várias coisas que você deve colocar no seu recurso extraordinário. Então, com base nessas informações, é que eu quero que vocês elaborem um recurso extraordinário, tá? Qualquer coisa, parem o vídeo aí. E quem desejar fazer a contratação de forma individual, é só seguir os nossos trâmites também, tá bom? Bem, eu acho que hoje era isso que eu ia falar para vocês. Ainda temos uma última aula, né? Tem bastante coisa ainda para nós conversarmos, né? Se você acompanhou até aqui, eu suspeito que você de fato será aprovado. Porque aula online, né? Aula, né, com bastante informação, e você está se dedicando, né? Porque às vezes você está em casa, alguém chama, vai atender um telefone, né? As mídias sociais ficam chamando vocês, e se você está até aqui acompanhando, é sinal que a sua aprovação está próxima. E por favor, não deixe de me contar, né, que você foi aprovado, porque eu preciso saber de onde é que você está assistindo a aula, preciso conhecê-lo, gosto muito de conhecer os estados do Brasil, e sempre que eu tenho oportunidade eu vou, né, então me diga de onde é que você está assistindo a aula, e depois me diga o seu resultado, e mesmo que não tenha passado, me conte, né, o que faltou, por que não foi tão bem, deixe aí o seu comentário, entre em contato, para que nós possamos melhorar, evoluir a nossa parte aqui, e também, eventualmente, direcioná-lo, né, um estudo melhor, um estudo que vai, de fato, levar à sua aprovação, porque muitas vezes o aluno precisa, né, daquele atendimento individual, daquela personalização no estudo. Talvez você consiga só com essas aulas, mas também existe essa possibilidade desse contato personalizado, ok? Bom, um abraço e até a próxima aula.